Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de fotografia de casamento aqui no YouTube. Eu sou o Bruno Monte e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para que outras aulas desse curso apareçam para você, assim como outros cursos que possam ser postados aqui nesse canal, beleza? Hoje a nossa segunda aula a gente vai falar sobre equipamentos. Então se você tem dúvidas sobre quais são os equipamentos ideais para você começar a fotografar casamento, se você quer começar a fotografar, mas não sabe se o seu equipamento é o ideal, se ele é compatível, se dá para fazer com ele, calma que a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre o que a gente vai falar? Sobre câmeras, lentes, flashes e cartão de memória, que eu acho que são os principais assuntos relacionados a equipamento para você que quer começar a fotografar casamento. Antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu dar um aviso rápido. Se você chegou de paraquedas aqui nessa segunda aula, sabe que antes dessa tem a aula 1 e aqui você está assistindo um curso de fotografia de casamento. Vão ser 7 aulas no total, eu não sei em que momento você chegou até o curso, mas eu recomendo muito que você assista todas as aulas desde o início, porque alguns conceitos que eu passo em uma aula eu vou continuar explorando no decorrer das aulas. E claro, se você sente que já está na hora de dar um passo maior, se você acredita que precisa de um suporte maior e aulas específicas sobre tudo que você possa imaginar na fotografia de casamento, desde como conseguir cliente, até como fotografar cada etapa, sobre todos os tipos de equipamento que eu utilizo, além disso, marketing, contratos e muitas outras coisas, são mais de 50 aulas, então clica no link aqui da descrição e vire nosso aluno no Histórias Únicas, o meu curso completo de fotografia de casamento, beleza? Então, recado dado, vamos partir para o conteúdo. Toda vez que a gente fala sobre equipamentos, existe uma turma que acha que é como se falasse de clube de futebol, time de futebol. Tem a galera da Nikon, tem a galera da Canon, a galera da Sony, a galera da Fuji, enfim. Eu sei que todo mundo que já fotografa há um tempo tem uma opinião forte em relação a equipamentos. O meu ponto aqui não é fazer com que você tenha a minha visão. Meu ponto aqui é te mostrar o que funciona para mim, o que me faz lucrar mais, o que me faz ter uma fotografia de maior impacto, uma fotografia que agrade mais os meus clientes e que me faça feliz. Esse tipo de visão sobre os equipamentos que eu vou te dar a partir de agora. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre câmeras. Uma das maiores dúvidas que eu recebo sobre equipamentos é: Bruno, eu preciso comprar uma câmera nova ou eu posso fotografar com uma câmera usada? Essa é uma pergunta muito repetida e eu vou tentar deixar isso muito claro para você, de uma forma muito simples. É o seguinte: quando você fotografa casamento, você precisa de equipamentos que você possa confiar. Porque se seu equipamento der pau durante o casamento, o que você vai fazer? Você vai chorar, vai falar para a noiva remarcar o casamento dela? Não tem como. Então você precisa sempre ter câmeras que você possa confiar. Geralmente em casamento, se você está fotografando com uma câmera só, você precisa, é muito aconselhável que você tenha uma outra câmera de backup. Nem sempre essa segunda câmera, essa câmera de backup, ela precisa ser uma câmera do mesmo nível da sua primeira câmera. Mas se der pau na primeira, você tem uma segunda que vai te fazer ali entregar as fotos sem o menor problema. E o lance de comprar câmera usada ou câmera nova é muito objetivo. Hoje em dia você tem recursos para ver se a câmera usada ela tem fungo, se ela tem marcas de uso muito forte, se ela tem muitos cliques ou poucos cliques. Enfim, você tem recursos para saber um pouco mais do histórico dessa câmera. Eu acho que vale muito a pena comprar uma câmera usada se ela estiver em bom estado. Por que eu falei do número de cliques, por exemplo? Porque, por exemplo, de uma câmera DSLR, o obturador ele tem uma vida útil. Então, depois de um período, você precisa fazer manutenção, às vezes até trocar o seu obturador. Então, se você souber o número de cliques, você pode comprar uma câmera que ainda tem uma vida útil longa. Ou então, fazer um preço que seja mais compatível com o seu bolso para falar: não, eu quero um desconto porque eu vou pegar esse dinheiro e vou trocar o obturador no futuro. Hoje em dia, principalmente no início de 2022, com o dólar do jeito que está, eu acho que vale a pena mais que nunca você comprar uma câmera usada, porque ela vai ser muito mais barata que uma câmera nova e você vai ter acesso a uma câmera, às vezes, melhor do que aquela que você conseguiria comprar nova, entende? Eu já comprei câmera usada, já vendi câmera e eu recomendo muito. Só tome cuidado na hora de comprar para verificar se ela está em bom estado, que senão não tem garantia, né? A não ser que você esteja comprando de uma loja, mas aí é outra coisa, porque geralmente de uma loja o preço vai estar um pouco mais alto, enfim, tem que fazer bastante
pesquisa. Mas eu recomendo sim que você compre câmeras usadas. Se você for fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, se for em Nova York, na BH, que é a maior referência que a gente tem de loja de fotografia, lá você tem uma seção só de equipamentos usados, onde você pode comprar câmeras incríveis com um preço muito mais acessível. Então, se você estiver passando por lá, eu também recomendo que lá você dê uma olhada numa câmera usada. Outra dúvida muito frequente é: Bruno, eu preciso comprar uma câmera full frame ou eu posso usar uma câmera cropada? Você pode usar uma câmera cropada sem o menor problema. Se você nunca ouviu falar disso, ou se você tem dúvidas, basicamente é o seguinte: as câmeras DSLR, elas são medidas a partir do sensor de 35mm. Quando você usa uma câmera full frame, você está utilizando todo o sensor. Então ela está utilizando todo o sensor ali da sua câmera. Quando você utiliza uma câmera cropada, ela é realmente cortada. O crop é o corte. Então ela tem um espaço, um sensor um pouco menor. A qualidade final para a fotografia de casamento, você vai ver que vai ficar incrível dos dois jeitos. Na prática, a diferença que você vai mais sentir, existem outras diferenças, mas a diferença que fica mais sensível na prática é o seguinte: quando você coloca uma lente 35mm numa Nikon, por exemplo, full frame, você vai olhar e você vai ver 35mm. Se você bota uma lente 35mm numa câmera Nikon cropada, você não vai ver 35mm. Você vai precisar multiplicar esse 35 por 1,5. Então vai dar mais ou menos ali em 52mm. Significa que quando você coloca uma 35mm, uma lente como essa aqui, ó. Essa câmera aqui tá com uma lente 35mm e ela é uma câmera full frame. Então a gente tá vendo 35mm. Se ela fosse uma câmera cropada, essa mesma lente 35mm aqui, ela trabalharia como se fosse uma lente 50mm mais ou menos. Então ela teria o campo de visão de uma lente de 50mm. A diferença prática que você vai mais notar na sua fotografia vai ser isso, apesar de existirem outras diferenças. Mas tanto faz se você utilizar uma full frame ou uma cropada. E agora uma dúvida mais específica. Bruno, eu preciso de uma DSLR, eu posso ter a minha bridgezinha ali. Bridgezinha é uma câmera que a lente não é intercambiável. Ou eu preciso comprar uma mirrorless, que é novidade. Vamos lá, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. A bridge é totalmente desaconselhável que você utilize para fotografia de casamento. Apesar de existirem boas câmeras bridge, o que é a câmera bridge? A câmera bridge é uma câmerazinha que a lente dela não sai. Então ela não tem lente que você possa trocar. Ela não tem lentes intercambiáveis, como a gente chama. Apesar de existirem ótimas câmeras assim, elas são mais indicadas para vlog, para fotografia de paisagem, para hobby. Mas para fotografia profissional é mais aconselhada a DSLR e as câmeras mirrorless. As câmeras mirrorless são câmeras sem espelhos. É uma tecnologia mais recente do que as câmeras DSLR, que você já deve estar acostumado, como essa que está aqui atrás, por exemplo. Nas câmeras Canon e Nikon, as linhas DSLR ainda são muito populares. Apesar da linha mirrorless avançar cada vez mais, as DSLR ainda são muito populares. As câmeras mirrorless, apesar de terem uma tecnologia mais avançada, serem mais novas, você ainda não tem, principalmente aqui no Brasil, você ainda não está cercado de tanto suporte para fazer os reparos do seu equipamento. As lentes têm um preço diferente das lentes das câmeras DSLR, porque elas ainda não são tão populares. Então é muito mais acessível você utilizar uma câmera DSLR. Ah, Bruno, é acessível, mas é bom? É incrível, é excelente. As câmeras mirrorless, em algum momento, você pode até pegar uma para você experimentar, elas têm diferenças incríveis, mas se você está começando agora, eu aconselho você a ter uma câmera que faça principalmente sentido no seu bolso. E eu acredito que começando a DSLR vai fazer muito mais sentido para você do que uma câmera mirrorless. Beleza, Bruno, então eu já sei que uma DSLR vale a pena, pode ser full frame ou cropada, se eu conseguir um bom preço numa câmera usada em bom estado, vale a pena, mas qual modelo eu vou comprar? Qual câmera eu compro? Quando eu comecei a fotografar casamentos, eu utilizei a linha Rebel, ou Rebel, realmente não sei como se pronuncia, da Canon. Se eu não me engano, eu tive uma T3i, talvez, não lembro se foi T3i, T2i, T4i, era algum número, alguma letra. Mas toda essa linha de T4i, hoje em dia tem T7i, T6i e tudo mais, elas são muito parecidas. E é uma câmera que já te entrega um resultado muito bom, mas ela é considerada uma câmera de entrada, porque ela ainda não tem recursos que uma câmera profissional, uma câmera, por exemplo, como uma Mark III, como uma câmera 7D, por exemplo, vai te oferecer.
Isso quer dizer que você vai ter uma fotografia inferior? De forma alguma. Você já vai estar bem servido para você começar. Depois disso, é melhor você às vezes começar com uma câmera assim, que seja uma câmera considerada de entrada, mas muito boa, e depois você avança, do que você fazer talvez agora um investimento numa câmera de 15, 20 mil reais e daqui a 3 meses você perceber que é melhor você mudar de marca. Então eu aconselho que você tenha uma câmera muito boa, mas uma câmera ali ainda entre as populares de entrada, como toda a linha Rebel da Canon. Da linha da Nikon a gente tem aquelas D5000, as D3000, que são câmeras muito boas também, elas têm suas limitações técnicas. Ela não posso te falar que ela vai ser igualzinho uma D750, uma D850. Não tem como comparar. É um outro público que utiliza essas câmeras profissionais, mas ela com certeza vai servir para que você comece a fotografar casamentos. Uma dúvida frequente: qual câmera eu, Bruno, utilizo para fotografar casamentos? Atualmente eu utilizo as câmeras da Nikon, a D750, eu devo ter umas 3 ou 4, e são as câmeras que eu utilizo. As lentes eu já vou falar para vocês, já eu conto quando a gente vai falando um pouco mais sobre lente, mas são essas câmeras que eu uso atualmente. Agora vamos falar sobre lente. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo sobre lente é: eu posso começar a fotografar casamento com a lente do kit? E cara, a resposta é muito simples e sincera. Claro que você pode. É lógico que você pode. É a melhor lente que você tem disponível na sua mão? Então utiliza. Sabe, a gente às vezes fica com muito preconceito em relação à lente do kit, mas ela é uma lente que funciona sim, que ela te entrega um resultado interessante sim. É lógico que com uma lente prime você vai ter um resultado diferenciado, até porque a construção é diferente, a qualidade óptica é diferente. Então é lógico que tem diferença sim entre fotografar com uma lente do kit para uma lente prime, mas você pode sim começar com a sua lente do kit. Mas você precisa perceber que ela não vai ser a única lente que você vai utilizar. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você tem aí uma T7i ou uma T5i, uma linha entrada também da Nikon, e você tem uma lente 18-55 ou algo muito próximo ali. Para fotografar um casamento vai ficar muito complicado para você fotografar o casamento inteiro só com esse range. É possível? Totalmente possível, mas é interessante que você tenha alguma lente também que seja um pouco mais clara, ou seja, com uma abertura maior para que você possa fazer retratos mais impactantes, às vezes fotos de decoração mais impactante, fotos do ambiente mais impactante. Então, geralmente, para você não ter muito o que pensar, a segunda lente que a gente compra, depois da lente do kit, geralmente se indicam para comprar 50mm. O que eu acho disso? Eu acho que a 50mm é uma mão na roda, cara. É uma lente muito versátil, é uma das minhas lentes favoritas, uma das que eu mais utilizo ali na primeira parte do casamento, no making off e na cerimônia. Porque, primeiro, ela tem uma abertura incrível, você pode ter um desfoque bem interessante para você ter aquele tipo de foto assim com um buquezinho no fundo que vai ser sucesso. Assim como você pode também trabalhar em ambientes que você não tenha muito espaço para trabalhar, você precisa de um campo de visão um pouco mais restrito. A 50mm é ótima para isso, porque ela não vai estar tão aberta assim. Lembrando que se você colocar 50mm numa câmera da Canon, por exemplo, cropada, se for uma T5i, T7i, por exemplo, você não vai estar vendo uma lente de 50mm, você vai ter que multiplicar isso, se for na Nikon, por exemplo, por 1,5. Então uma lente de 50 vira uma lente de 75mm mais ou menos. Então você está vendo ali 75mm. Você não está vendo, na verdade, a sua 50mm, mas ela trabalha como se fosse uma 50 em relação às suas características de abertura, de construção óptica, isso fica igual. É só por conta do crop da câmera que você vai ter essa limitação técnica. Vamos lá, vou te mostrar agora algumas lentes que eu trabalho, que eu indico para que você trabalhe também, para que você considere trabalhar. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu só trabalho com lentes fixas, eu não trabalho com lente zoom. Ah, Bruno, então a lente zoom não é boa? Não, tem lentes zoom incríveis no mercado. Por exemplo, na Canon você tem a 24-70, tem a 70-200, que são lentes assim maravilhosas. Muito fotojornalista eu já vi com aquela, se eu não me engano, ela é 16-35, que é uma lente muito, muito boa também, muito versátil. Mas eu, por uma escolha estética e técnica, eu prefiro as lentes fixas. E quais são as lentes que eu utilizo? Ó, essa aqui, por exemplo, é uma lente 105mm macro. Deixa eu colocar aqui que acho que fica em foco. Qual é o grande diferencial dela?
Como ela é 105mm, ela tem um campo de visão bem pequenininho, ela é mais restrita. Quanto maior a numeração, a gente está vendo mais fechadinho assim. Quanto a numeração é mais baixa, a gente está vendo mais aberto. E ela é macro. Por que eu uso uma lente macro no dia do casamento? Para fazer aquelas fotos, por exemplo, de detalhe dos cílios, aquelas fotos com a aliança, que você consegue ler o que está escrito dentro da aliança, sabe isso? Então, eu utilizo uma lente macro para isso, porque eu acho que o resultado fica incrível. É a lente que eu utilizo mais no casamento? Com certeza não. Eu acho que essa lente aqui é a que eu menos utilizo. Inclusive, quando eu viajo, quando eu vou fotografar casamentos em outros estados, às vezes eu nem levo por conta do peso da bagagem. Você tem que fazer uma mala mais enxuta, eu deixo a 100 em casa. Mas quando eu posso, eu levo. Principalmente aqui no Rio, eu levo sempre, porque ela traz um resultado muito sofisticado, que é difícil o cliente ver aquele tipo de resultado com outras fotos de casamento que ele possa ver por aí. Outra lente que eu utilizo muito é essa aqui, ó. A 35mm. No caso, essa aqui é uma 35mm Sigma Art. Ela vai até 1.4 de abertura. Então, é uma lente bem clara, como a gente chama na fotografia. E é a lente que eu acho que eu mais utilizo no casamento. Por quê? Porque ela me dá um campo de visão, ó, lembra? 35. A 105 estava aqui, a 35 está bem mais aberta. Então, ela me dá um campo de visão muito mais amplo, onde eu posso incluir muito mais detalhes na minha cena, o que é incrível para eu conseguir mostrar coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a entrada da noiva, eu gosto, quando eu quero contextualizar, eu uso uma 35mm, às vezes uso uma 85 para fazer fechado, ou uma 50 para fazer mais fechadinho, e uma 35mm para mostrar a reação das pessoas. Ela é incrível. Para fazer fotos em grupo, maravilhosa. Para você fotografar a decoração, ótima. Então é uma lente muito, muito, muito versátil e com bastante utilização dentro da minha fotografia. Além disso, eu utilizo uma 50mm, que é essa que eu estou usando agora para gravar, por exemplo, que é uma 50... eu acho que essa aqui é uma 51.4, se eu não me engano, que tem uma abertura absurda, que é um 4. Eu sempre falo dessas aberturas, mas a gente tem que ter em vista uma coisa que é pouco falada. Se fala muito de uma lente clara, uma lente aberta, para você desfocar bastante o fundo. Só que eu, por exemplo, numa lente 1.4, eu nunca uso em 1.4. Por quê? Porque em 1.4 a gente não está utilizando o maior potencial dessa lente. Geralmente eu utilizo essa lente de forma aberta para utilizar as características dela, mas eu busco uma abertura mais próxima ao que a gente chama de sweet spot. Esse sweet spot é o ponto que a lente tem o melhor funcionamento. Imagine só você pegar sua lente 1.4 e você vai lá e faz uma fotografia. Vai para 1.8, por exemplo, faz outra fotografia. Aí você vai para 3.2, faz outra. Vai para 4, faz outra. Vai lá para 5.6, faz outra. Vai em 8 e vai indo. Depois você compara a nitidez e a vinheta e a qualidade óptica de cada uma dessas fotos. Pois é, cada lente possui uma abertura que ela trabalha melhor e geralmente não é a abertura máxima, é uma abertura um pouco mais para média. Então, às vezes, uma lente 1.4 ela está mais próxima ali de 3.2, 4, se ali a abertura que ela trabalhe melhor. Claro que às vezes eu utilizo em 2.8, por exemplo, se eu quero um desfoque mais acentuado, mas em 1.4 definitivamente eu raramente utilizo, nem me lembro de ter utilizado em algum momento. Tá, mas e você? Você que está começando agora, o que você pode fazer? Se você já tem uma lente do kit, uma boa aquisição é uma lente 50mm. Mas qual marca? É interessante que seja da marca do fabricante da sua câmera, principalmente se você está começando por motivos de manutenção e ser fácil para você trocar depois. É muito comum que a gente comece com alguns equipamentos depois de revenda para que a gente possa comprar outros que a gente goste mais. Então, se você comprar por exemplo, começando agora, uma lente da Sigma, talvez seja um pouco mais difícil de você revender depois. Mas se você tem uma câmera da Canon e uma lente da Canon, talvez seja muito mais fácil para você revender. Então, beleza, a gente falou sobre as câmeras, falou a beça agora sobre as lentes também, inclusive eu mostrei as que eu utilizo, e agora vamos falar sobre flash. Cara, o que eu mais ouço de fotógrafos iniciantes é: eu odeio flash, eu não trabalho com flash, o meu negócio é luz natural. E geralmente quando eu vejo que o meu aluno está falando que odeia flash, que ele prefere luz natural, eu tenho um pouco mais de atenção a essa fala dele, para tentar entender melhor, porque geralmente não é que ele odeia flash, ele não sabe trabalhar com flash. Então ele acha que é melhor ele trabalhar sempre com a luz natural, porque ele não vai precisar se expor a uma coisa que ele não domina, que é fotografar com flash, que ele pode errar, pode perder fotos e tudo mais. Eu utilizo flash em grande parte do tempo, por vários motivos. Ah, mas você utiliza flash, Bruno, quando tem luz natural também, quando tem a luz do sol?
com certeza. Em vários momentos eu utilizo o flash durante o dia. Um exemplo clássico de utilizar o flash durante o dia é quando o fundo que você quer, ele tem uma grande luminosidade, um céu azul, aquela paisagem, por exemplo, de um casamento na praia, tá lá o mar e o céu azul, aí os noivos estão aqui, só que eles estão embaixo de uma cobertura, às vezes embaixo de uma árvore, eles estão na sombra. Se você fotometra, faz a fotometria ali para a pele dos noivos, o seu fundo vai ficar estourado, porque você vai precisar deixar o seu sensor receber mais luz, ficar mais sensível à luz, e aí com isso a pele vai ficar boa, mas o que estava claro vai ficar ainda mais claro, então você perde a foto. Se você faz a fotometria para o fundo, deixa o céu muito bonito, os noivos vão ficar pretinhos, bem escurinhos, e nem sempre você vai conseguir recuperar isso lá na pós-produção. Então qual é o ideal? Você utilizar um flash nos noivos que estão ali na sombra, porque aí você ilumina o casal que você quer fotografar, faz a fotometria lá pro fundo, para você ter um fundo equilibrado e pronto, vai estar tudo clarinho, você vai conseguir um equilíbrio de luz e sombra na sua foto. Esse tipo de foto é uma foto que precisa ser um pouco pensada e nem sempre o iniciante tem, primeiro, essa paciência, esse sangue frio de no casamento falar como eu posso utilizar o flash para conseguir uma foto melhor aqui. Geralmente ele quer botar o flash em cima da câmera e ir embora, e nem sempre funciona desse jeito, você precisa pensar um pouco. Então sim, eu utilizo bastante flash, eu vou mostrar agora qual flash eu utilizo. Sem dúvidas, os dois flashes que eu mais utilizo são esses aqui. Esse aqui é o Godox V860-2, é um flash com bateria de lítio. Você não usa com pilha, você usa com bateria de lítio dele, que carrega rapidinho, é bem tranquila, e ele já é wireless. Toda a linha Godox é wireless, né? Isso já é comum a todos, mas ele tem bateria de lítio, que é muito legal. E eu uso também bastante esse aqui, ó, que é o Godox TT685. Esse aqui é um flash que utiliza pilha, mas ele é um flash muito bom também, principalmente se você estiver começando, ele tem um preço muito mais acessível do que o V860, por exemplo. Eu gosto bastante dos dois, mas como eu tenho o V860-2, eu tenho até mais de um, então geralmente eu utilizo esse. A potência dele é muito boa. Ah, Bruno, mas você está utilizando um flash que não é da Canon, não é da Nikon, não é da marca da minha câmera, você não falou que é a melhor marca da câmera? É verdade, falei sim, mas os flashes da Godox são ótimos e têm um excelente custo-benefício. Então, para mim, vale muito a pena usar a Godox. Além desses dois flashes, eu utilizo um outro flash que eu vou mostrar agora para vocês. Ó, esse aqui vem numa maleta grande aqui, eu vou mostrar. Esse flash aqui eu utilizo principalmente na hora de fazer retratos. Que é esse aqui, ó, o Godox AD200. Cara, esse flash aqui é incrível. Ele é incrível. É como se você pegasse uma iluminação de estúdio pequenininha ali, pocket, e você utilizasse esse numa externa. Ele é mais pesado, mas ele tem um tamanho muito próximo ao de um speed flash comum, ó. Esse flash aqui, ele funciona com bateria de lítio também e ele vem com já alguns modificadores. O que é um modificador? É algo que modifica a luz que sai dele para que você tenha um determinado efeito. Esse flash aqui já está montado para aparecer o resultado final com esse flash aqui, ó. Repara como a frente dos dois é a mesma coisa. Mas essa cabeça de flash, essa parte aqui do flash do AD200, ela sai. Eu vou mostrar para vocês. Você aperta o botão aqui, desliza, ela sai e você consegue encaixar um bulbo, por exemplo, que é isso aqui, ó. Ó, vou encaixar aqui. Pronto, encaixei. Aí aqui é só encaixar a lâmpada. Peguei a lâmpada aqui, vou encaixar. Legal. E aí você tem um efeito totalmente diferente. É uma luz um pouco diferente da luz do Speed Flat, que é mais dura. Essa aqui, ela espalha mais. Olha, repara como ela não é só para frente. Ela é uma luz mais espalhada, mais suave. Então, às vezes, é interessante também utilizar em alguns momentos. Esses são os flashes que eu mais utilizo. O AD200, que é esse aqui. O V860-2, que é o flash da Godox com bateria de lítio, e esse outro da Godox, que é o TT685. Todos esses são flashes incríveis. Você vai estar muito bem servido se você tiver qualquer um desses. Dentro da própria fabricante, você vai encontrar modelos ótimos. Como você está começando, nem sempre é interessante você comprar o flash mais caro disponível, mas você precisa de um bom flash para que ele não te deixe na mão quando você estiver fotografando um casamento. Eu já fotografei com flash que esquentam muito. Você está fotografando, ele dispara, esquenta. Aí você tem que desligar, esperar, depois ligar de novo. Isso é muito ruim. Principalmente quando você tá fotografando em algum momento que seja muito decisivo, muito importante, tipo a hora do buquê, a hora do beijo. Então, presta muita atenção no modelo. Às vezes, você vai fazer uma economia ali
que você vai ter que pagar lá na frente. Você economizou no flash, mas vai ficar sem a foto. Então não vale a pena. É melhor você às vezes investir um pouquinho mais, mas comprar um flash de boa qualidade. Então a gente falou agora sobre os modelos de flash que eu uso, que eu indico. Os flashes que você pode pesquisar aí no mercado, eu te mostrei flashes diferentes, desde do 685, que é um flash mais acessível, de pilha, muito bom, até o V860, que é um flash bateria de lítio, speed flash, muito legal também, até o Godox AD200, que é um flash canhão, excelente, incrível para fotografia de casamento. Eu sei que a galera que fotografa retratos utiliza até luzes muito mais potentes, eu sei disso, mas na fotografia de casamento a gente precisa de versatilidade, flexibilidade. Não adianta você comprar várias tochas e levar para fotografar casamento, que você vai ficar carregando um monte de tralha e que não vão resolver o seu problema na maior parte do tempo, só em momentos pontuais. A gente falou também sobre situações onde durante o dia, vou até dar mais alguns exemplos, onde você usa o flash e vale a pena. Eu falei sobre situações onde os noivos estão num lugar de sombra e o fundo é claro e você precisa clarear os noivos, jogar uma luz nele, no casal, para que você tenha o fundo com um equilíbrio de luz, assim como o casal. Outra situação muito comum durante o dia que você usa o flash, que é com um efeito muito positivo, é quando você precisa de mais nitidez na sua foto. Por exemplo, você está com um casal na praia, vou continuar na praia ali. Aqui no Rio é muito comum, você está com um casal na praia, você pega o sol que está lá no fundo, que está batendo aqui nas costas dele, eles querem uma foto com essa paisagem aqui. Eles vão estar contra a luz. Então o rosto deles vai estar escuro. Não vai ter iluminação ali suficiente. Então, o que a gente faz? A gente posiciona uma luz para o casal, para que a gente tenha um equilíbrio de luz no rosto deles, na pele, na roupa, e o fundo com equilíbrio também. Outra coisa, pegando essa mesma situação, é utilizar de forma criativa, gente. Por exemplo, a gente está chegando ali no fim da tarde, tem aquele sol maravilhoso. Você pode utilizar essa luz natural como uma luz de recorte, ou seja, só para ver o recorte da luz, aquele douradinho no cabelo, e utiliza o seu flash como luz principal para iluminar o seu casal. Ou o contrário, você utiliza às vezes a luz natural como luz principal, pega o seu flash, coloca num tripé, ou pede para alguém segurar para você e utiliza como uma luz de recorte. A luz de recorte ela é muito interessante, é um efeito já mais avançado, mas ela é muito interessante, principalmente quando a gente tem um fundo com uma cor ou uma luminosidade parecida com o contorno de quem a gente está fotografando. Ficou confuso, né? Vou explicar. Você está fotografando um casal que o cabelo dele é bem preto e no fundo você tem ali um fundo bem preto também, bem escuro. Quando a gente olha essa foto depois, parece que a borda da cabeça se mistura ao fundo. Não é um efeito tão agradável assim. Então o que a gente faz? A gente coloca um flash lá atrás desse casal, virado para a cabeça deles. Uma luz com uma potência bem específica, para que quando você faça a sua fotografia, ela venha recortar o casal, então eles vão estar separados do fundo. Assim você tem uma visão clara do que é fundo e do que é o casal. Agora que a gente já falou sobre câmera, lente, flash, vamos falar sobre cartão de memória, porque isso pode te economizar muita dor de cabeça. Vamos lá? É o seguinte, cartão de memória, de uma maneira muito simples para você, você precisa de um cartão classe 10. Vou te mostrar algum exemplo. Esse aqui, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda da SanDisk, porque existem outros fabricantes por aí, mas esse cartão aqui é um cartão muito bom, classe 10, ele é um cartão rápido de leitura e gravação, e é um cartão confiável com um espaço considerável, 64 GB, 64 GB é bem interessante. Por que eu falei leitura de gravação e velocidade de gravação, e velocidade de leitura? Porque uma coisa é a velocidade que você lê os arquivos na câmera. Por exemplo, você está passando de uma foto para outra e você está vendo. Outra é a velocidade de escrita. A velocidade que quando você faz o clique, aquela informação vai ser registrada no seu cartão de memória. Você precisa de um cartão que seja veloz nas duas frentes. Se você botar na internet cartão de memória classe 10, você vai achar vários. Os modelos realmente principais, você ainda encontra às vezes alguma coisa da Alexa, mas você vai usar geralmente da SanDisk. E uma dúvida que eu recebo muito e que me dá calafrios é: Bruno, eu posso comprar um micro SD, que é um cartão pequenininho, botar num adaptador e colocar na minha câmera? É porque eu comprei o micro SD mais barato. Realmente, o micro SD ele é mais barato, geralmente, do que o cartão SD, que é esse cartão que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui é de 64, eu tenho um outro aqui, esse aqui já é mais antigo, da Alexa,
que ele é de 32, todos são classe 10. Aqui no gravador que eu estou utilizando tem outro cartão de 32 de classe 10 também. Outro aqui, ó, classe 10, esse aqui é o SanDisk Extreme, que ele também é classe 10, de 32 você vai encontrar várias capacidades. Mas vamos lá, vamos responder essa dúvida. Cara, não faça isso. A sua câmera, ela não foi feita para trabalhar com esse cartão. Quando você utiliza um micro SD com adaptador, você perde velocidade, tanto de gravação como de leitura. Não é legal. Fora a insegurança, que às vezes você pode trepidar a câmera, ela parar de ler, dar um erro no cartão, às vezes você perde algumas fotos. É o tipo de coisa que não é agradável você passar por isso. Então é legal que você tenha um cartão confiável. Outra coisa importante na hora de comprar um cartão é verificar se o seu cartão é de um vendedor confiável, para você não cair na cilada de comprar cartão de memória falso por aí, que hoje em dia você vê muito. Não se iluda, se o preço estiver muito abaixo do mercado, desconfie. Às vezes é um cartão que você compra aí, tem 32 GB, depois quando você vai ver em casa ele tem 8 GB. Eu já vi isso acontecer e não é legal. Então o cartão geralmente é classe 10, é um cartão de qualidade, ele é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. Pensa o seguinte, o seu cartão de memória é como se fosse o filme de antigamente. Se o cara comprasse um filme ruim, a foto sairia ruim. Entende isso? Se você compra um cartão de memória ruim, você pode perder essa foto. Hoje em dia é assim que funciona no digital. Então tome muito cuidado, compre com carinho, pesquise, porque é uma pesquisa que vai valer a pena você dedicar algum tempo. Uma grande armadilha que existe no mercado de fotografia, de casamento principalmente, é o seguinte: você que está começando, não se iluda com equipamento. Equipamento não adianta de nada. Um fotógrafo bom fotografa com qualquer equipamento. Vamos esclarecer isso. Isso é verdade em termos. Primeira coisa, o equipamento ele vai servir ao fotógrafo. O mais importante, o fundamental, de fato, é o teu olhar fotográfico. Porque se você não tiver um olhar fotográfico, um entendimento fotográfico, você não vai nem conseguir fazer uma foto com a luz ok. Experimenta pegar uma câmera no modo manual, por exemplo, e dar na mão de um convidado que acabou de falar para você que a sua câmera é boa. Sabe aquele convidado que fala, nossa, a câmera é muito boa. Aí você desregula a câmera e dá na mão dele. Aí agora faz a minha foto. Ele vai lá, clica e sai tudo preto. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem um olhar fotográfico para aquele equipamento, ele não entende como é que funciona. Pois é, então a gente sabe que a técnica é fundamental, que o olhar fotográfico é fundamental, porque é isso que vai te diferenciar de outros fotógrafos. Mas o equipamento faz diferença sim. Uma coisa é você fotografar um casamento, por exemplo, com a sua T5i, com a sua lente do kit, e achar que tá ruim, achar que você tem que desistir. Outra coisa é fotografar o mesmo casamento com uma Cybershot 3.2 megapixels. Há uma grande diferença nisso. É provável, muito provável, que você volte para casa com um resultado muito melhor. Vai depender do olhar fotográfico? Vai. Mas se você for o mesmo fotógrafo, você vai se dar melhor com a câmera DSLR do que com a câmerazinha que a gente usava antigamente. Então, assim, esquece esse papo. O teu olhar fotográfico, ele é definitivo, ele é o que vai te impulsionar, mas você precisa de um equipamento bom para você poder ter fotos melhores. Isso é comum, gente. É que nem um carro, sabe? Você pode ir daqui até outro estado de Fusca? Pode. Vai ser legal? Não sei, depende. Qual é a tua disposição para viajar? Você tá disponível, você tá aberto à possibilidade de ter que parar no meio da estrada e ter que fazer um remendo ali, porque o Fusca você geralmente que conserta, né? Fazer isso, ou você quer sentar no carro, nem pisar no pedal, você quer que o carro seja todo automático e vá tudo tranquilo. Depende da tua disposição, da tua velocidade, da forma que você tem de ter o resultado, tá bom? E quando a gente fala de fotografia, o princípio básico da fotografia acertou, a luz. E é sobre isso que a gente vai falar na aula que vem. A gente vai falar sobre como faz essa luz boa, como é uma luz não considerada boa, como você ilumina as etapas do casamento, como eu faço isso, como eu faço para iluminar as etapas do casamento. É com flash? É com LED? É só com luz natural? Eu utilizo a luz fora da câmera? É o flash em cima da câmera? É um LED grande? É um LED pequeno? Calma, eu vou esclarecer
tudo isso na nossa próxima aula. Como eu te falei, eu não estou aqui para enrolar e tentar te vender curso. Eu quero que você aprenda, que você aplique e tenha resultados. Esse curso aqui foi feito para isso, para que você tenha seus primeiros resultados na fotografia de casamento. Mas se você já chegou num nível que você quer partir para um próximo estágio, você quer se tornar um fotógrafo de casamento referência na sua região, se você quer se tornar um fotógrafo de casamento com valor mais alto, se você quer começar a viver disso, aí não tem jeito, não vai ser só esse curso que vai resolver para você. Você precisa de uma solução mais completa. E é para isso que existe o Histórias Únicas, o meu curso completo de fotografia de casamento. Lá eu vou te mostrar desde como eu faço para captar cliente, até como eu faço reuniões, contratos, como eu fotografo cada etapa do casamento. Eu te mostro isso. Além disso, te mostro um ensaio pré-wedding completo, na íntegra, como eu dirigi o casal, como eu fotografei cada parte. Eu fui comentando cada parte que eu estava fotografando e te mostrando os resultados, para você entender que é muito mais simples do que você imagina. Durante esse curso aqui no YouTube, o meu curso completo, Histórias Únicas, vai estar com valor promocional. Então é muito simples. Você clica aqui embaixo, entra lá na página do Histórias Únicas, vê tudo que ele pode trazer de incrível para sua vida. Às vezes pode ser a grande mudança de vida da tua família, a forma que você vai ter de ter um segundo emprego, por exemplo, para garantir a sua aposentadoria ou fazer aquela viagem que você sempre quis. Pois é, através do Histórias Únicas você pode sim obter todas essas coisas que você sempre sonhou. Clica aqui embaixo, faça a sua inscrição e eu te aguardo lá. Nossa próxima aula vai ser sobre luz e a gente vai quebrar tudo por aqui, porque eu vou te mostrar na prática, na tela, como eu ilumino as etapas do casamento. Se você chegou até aqui, a gente vai ter um código. Na semana passada a gente teve um outro código para eu saber quem viu a aula inteira. Hoje eu quero que você coloque aqui embaixo: eu acredito na minha fotografia. Coloca aqui que eu vou saber que você viu essa aula até o final. Bota assim: eu acredito na minha fotografia. Beleza? Então, se você é novo por aqui, cara, não esquece de se inscrever no canal e ativar essas notificações, beleza? Obrigado, um abraço, valeu!